E hoje a gente inicia com um tema muito polêmico. Qual a diferença, né, na questão da minha comunicação espiritual? A oração, a reza, o mantra e a meditação. São práticas muito comuns, em várias culturas e em várias religiões. E hoje eu vim trazer esse conhecimento para vocês com base cristã, ok? Aqui eu não vou estar falando para vocês o que está certo, o que está errado. Eu vou trazer um conhecimento com base cristã. O que tem na Bíblia sobre cada um desses 4 pontos, como é aplicado isso, como se vive cada uma dessas frequências, essa questão de conexão espiritual. Tá? A primeira coisa que eu trago aqui para vocês é que está na Bíblia as 4 como opções ou práticas de você ter uma conexão com Deus. Assim como aqui no nosso país, que fala muito de jejum e oração para os cristãos católicos fala muito de reza, mas também fala de oração e de jejum. E aí as demais outras religiões têm a prática do mantra, e aí a gente acaba achando que só podemos seguir essa linha. E, na verdade, as 4 tem na Bíblia, por isso que eu trouxe as 4 intencionalmente, para que a gente possa parar, sabe, de ficar dentro de bolhas de pessoas que não têm conhecimento profundo da palavra de Deus. Então, as 4 práticas estão na Bíblia como jeitos de se conectar espiritualmente. Por que é tão importante a gente se conectar espiritualmente? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito, ok? Corpo, matéria física, tá? Nosso corpo, nossa pele, nosso corpo. E a gente precisa de deixar isso saudável. Nossa alma é nosso coração, ok? Tudo que a gente traz para dentro, emoções, sabedoria, tudo, nossos pensamentos, isso tudo é composto da nossa alma, ok? E nós, opa, e nosso espírito é a nossa conexão com Deus, é o nosso terceiro sentido, é os nossos avisos, isso é uma questão espiritual. Todas as 3, elas precisam estar saudavelmente. Todas as 3 precisam estar sendo equilibradas. Nunca você pode ser religioso demais ou espiritual demais. Nunca você pode ser sábio demais e nunca você pode ser corpo demais. A harmonia disso tudo faz com que você tenha uma vida longa e saudável, uma vida equilibrada. Então, é sempre importante a gente pensar nas 3. Por que eu trago essa questão espiritual como conexão? Porque quando a gente morre, isso com base cristã, ok? Quando a gente morre, o nosso corpo perece, tá? Ele acaba, ele vira pó, ele volta a ser pó. A nossa alma, segundo a Bíblia cristã, ela espera o julgamento, o juízo final, e o nosso espírito volta para Deus, porque o nosso sopro de vida é o espírito, então ele volta para Deus. Então, o que fica no final é a nossa alma. Só que sem a nossa parte espiritual, a nossa alma padece, porque a gente deixa de ter fé, a gente deixa de acreditar no amanhã, a gente fica no acaso, assim como muitas pessoas que não acreditam nessa parte espiritual. E se a gente não fortalecer o corpo, a gente também buga a mente. Então, tudo o que acontece, isso tudo é para manter a nossa alma saudável. Fica claro isso para vocês? Que todo esse equilíbrio faz com que a gente tenha um equilíbrio mental. Quantas pessoas você conhece que morreu de depressão ou que teve uma doença, como fala, muitos estudiosos falam que câncer é uma doença da alma, de alguma angústia, de alguma coisa. A maioria dos cânceres são titulados como uma doença da alma. Então, o equilíbrio das 3 partes faz com que você tenha uma vida equilibrada, seja uma pessoa passiva, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa de um temperamento pontual, tá? Onde você consegue ter equilíbrio. Então, a nossa conexão espiritual, e hoje eu vou falar sobre a conexão espiritual, ela é extremamente importante para que a sua alma fique saudável, para que o seu corpo fique saudável também, ok? Segundo a base cristã, a gente vai começar falando de mantras. O mantra, ele teve origem nos orientais,
ok? Ele é muito usado pelo hinduísmo e pelo budismo. Então, por isso que ele é algo não muito cultural do Brasil, ele é algo cultural mais na Ásia, mais ali, para aqueles países ali, onde essa religiosidade, ela impera. O que é o mantra? O mantra é repetir frases. Por que é importante o mantra? Porque você torna verdade aquilo que você repete. Você já parou para pensar? Às vezes é algo que você precisa decorar, alguma receita, seu CPF, ele precisa estar enraizado na gente. Então a gente acaba repetindo, 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 até que aquilo se torne natural e a gente acaba falando naturalmente. O base do mantra é isso. Então ele originalizou lá nessas religiões e o mantra está na Bíblia. Então, eu vou trazer para vocês um versículo que fala do mantra. E eu adorei estudar sobre tudo isso para trazer para vocês. O mantra está em Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. Fala assim, ó. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que quer dizer isso? Como é que eu vou decorar a palavra de Deus? Como é que eu vou trazer ele para que seja cravada no meu peito, para que eu não se esqueça da palavra de Deus? Repetindo várias vezes. Então, quando eu trago para o meu dia a dia, quando eu trago para as minhas raízes, quando eu trago para a minha convivência, eu repetir várias vezes uma frase ou algo que é importante para mim, eu preciso, para que aquilo se torne verdade, eu preciso de tornar aquilo um hábito. Na Bíblia fala para a gente guardar as palavras dele no nosso coração, para que a gente não peque contra Deus. Então, quando eu trago isso paralelo ao mantra, e eu começo a pegar versículos chaves, versículos que me impulsionam, versículos que me levam para outros níveis, versículos que promovem a minha fé, versículos que eu começo a fazer um mantra com eles, para que ele se torne uma verdade na minha vida. Então, ativar um mantra na minha vida é de extrema importância para fortalecer a minha fé, para que, na Bíblia fala assim, cravei em seu coração, peraí, guarde a minha palavra no seu coração. Guarde a minha palavra no seu coração. Como você vai guardar a palavra de Deus no seu coração se você não decorar essa palavra? E isso é dia a dia, isso é comum. Eu convivi muito dentro de casa de pastores. E é incrível porque eu convivi na casa do pastor João, que é um pastor foi muito influente aqui em Sertãozinho. Hoje ele já faleceu. E ele fazia eu e o filho dele decorar salmos direto. E ele falava assim: ó, quando você estiver com medo, decora salmos, não sei o quê. Quando você estiver, não sei. E, e ele fazia eu e o filho dele o tempo todo decorar salmos. E eu gravei isso no meu coração, entendeu? E foi incrível, sabe? Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então e aí quantas vezes na minha vida adulta, na minha vida de adolescente, eu trouxe esses salmos como verdade para o meu coração. Isso fortaleceu minha fé no momento que eu estava com medo. E a princípio, quando ele ensinou isso, sabe quando eu falava esses salmos? Quando eu ia apagar a luz no lugar escuro, quando eu tinha que pegar alguma coisa que eu estava com medo do ambiente, eu entrava falando salmos e saía, e isso me trazia, me impulsionava a ter mais fé, me impulsionava a ter coragem. Então, o mantra, quando você ativa ele na questão religiosa, na questão do cristianismo, ele vai te fortalecer, ele vai cravar no seu coração as palavras de Deus. Então, ele é uma prática super legal, uma prática super usada para que você fortaleça a sua parte espiritual na questão do cristianismo, ok? Então, meninas, façam mantra, sabe? Minha mãe tinha prática de escrever versículos pela casa toda. Eu já fiz isso para decorar versículos que me fortaleciam, versículos que me tiravam do medo, me tiravam da insegurança, me tiravam da ansiedade. E esses versículos fazem parte da minha vida. Eu sou péssima de guardar referência, mas os versículos eu guardei e eu consegui cravar isso no meu coração. Então, o mantra, ele é essa prática onde veio dos orientais, mas é uma prática que se você readaptar, se você ajustar, se você trazer
paralela ao versículo, que você tem que cravar a palavra de Deus no seu coração, vai fazer total diferença na sua vida, no seu andar, e impulsionar a sua fé. Ok? Ó, repetir até que se torne verdade e faça parte de você. Então, use a técnica do mantra, estude sobre ela de uma maneira muito mente aberta, ok? E aí, aplicando na questão da palavra de Deus, na questão de realmente te trazer força e te fortalecer, ok? Vamos para a segunda prática. A segunda prática que eu trouxe para vocês é a questão de meditação. A meditação teve origem na raiz judaica cristã, tá bom? Os salmistas falavam muito sobre que meditação era um tipo de lei, assim como orar, assim como jejuar, ok? No Novo Testamento, Paulo, em Filipenses, ele exorta os cristãos para, na verdade, de parar e pensar e meditar nas coisas boas, nas coisas que vêm do alto, para fortalecer a sua fé. Então, a meditação nada mais é que você sentar, respirar, trazer sua vida para o presente, trazer sua mente para o presente. Se você parar às vezes para ouvir o Espírito Santo, parar às vezes para meditar no que aconteceu e poder amadurecer o que está acontecendo, sabe? Calar as vozes interiores. Na neurociência fala que a meditação te ajuda a evoluir até a parte física do seu corpo. A sua mente respira melhor, o seu batimento cardíaco é melhor. Então, a prática da meditação é extremamente importante para você colocar as peças no lugar, para você desacelerar, para você baixar o nervosismo, para você diminuir a ansiedade, para você diminuir a depressão, para você trazer para o presente, para você amadurecer melhor, ou simplesmente para você ficar em silêncio e aquietar tudo aquilo que está no seu coração. E quando você limpa seu coração e quando você limpa sua mente, você fica aberta para ouvir o Espírito Santo a falar com você. Você fica aberta sem julgamentos do que vai acontecer. Você começa a melhorar muitas partes na sua vida. E a meditação, ela ajuda tanto na parte espiritual, como na parte física e como na parte emocional. Então, em Salmos 1:2 fala assim, ó: antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. É pegar uma palavra, às vezes, também, aquilo que foi lançado, alguma promessa que você recebeu de Deus, alguma coisa que você precisa de uma resposta, desacelerar e realmente sentar e falar, Senhor, eu preciso de alinhar isso, eu preciso de acalmar meu coração, eu preciso e fazer essa entrega, sabe? O meditar de dia e de noite, é o acreditar, é o confiar, é o desacelerar, é realmente aquilo que fala na Bíblia, confia em mim, sabe? É sem preocupação, é realmente entregar. Então, a meditação é uma prática muito boa para as 3 partes do nosso corpo e também nos conecta com a nossa fé, sabe? Mostra essa entrega, mostra esse estou no presente, estou vivendo um dia de cada vez. A meditação é extremamente importante. Então, a meditação, com que maneira eu posso meditar? Meditar ouvindo uma música, sabe? Uma música, às vezes uma música nem cantada para que a mente não vaga. Às vezes você pega músicas músicas que te relaxam, músicas cristãs que está só ao seu lado e isso te leva a ter uma respiração, a te trazer para o presente. Eu posso usar a meditação para desacelerar, às vezes você teve um dia extremamente caos, se você não desacelerar, você não vai dormir, e aí vai ser aquela noite de caos, tá bom? O meditar pode ser o ficar em silêncio, esperar Deus falar com você. Já aconteceu vezes do devocional, quando eu fazia só eu sozinha às 5 da manhã, de eu chegar e falar assim, nossa, eu vou falar tanta coisa, nossa, eu tenho tanta coisa para falar com Deus hoje, e o Espírito Santo fala assim, não, você não vai falar nada, você vai meditar hoje, você vai ficar quietinha, você vai ficar em silêncio, ele vai desacelerar. E, gente, foi incrível, eu fui inundada pelo amor de Deus, eu fui inundada pelo Espírito Santo, e foi uma experiência que, para a Janaína, ligada a 220, foi incrível, sabe? Me trouxe para o presente, me trouxe por hoje. Eu comecei a chorar num choro não de tristeza, mas num choro de preencher, de sentir a presença de Deus sem eu falar nada. Então, a meditação é uma prática
Muito legal se você conseguir incluir no seu dia a dia. Muito legal se você incluir no antes de dormir, sabe? Na Bíblia fala meditar no Senhor de dia e de noite. É esperar, é desacelerar, é realmente confiar. Então, a prática da meditação é muito legal para a gente no dia a dia de hoje, ok? Rezar. Rezar, ele teve origem na raiz judaica também, tá? O judaísmo, eles usam a reza como algo muito comum, eles têm vários tipos de reza, tá bom? A reza é uma carta de uma base de oração, tá bom? Então, é uma oração específica. O judaísmo tem oração para isso, oração para aquilo, oração para aquilo outro. Então, é uma prática de repetição, como um mantra, mas uma pegada mais de uma conexão com Deus. O mantra, igual eu falei, é a questão da gente pegar a palavra de Deus e trazer para o coração, e enfim. A reza, ela se torna algo repetitivo. Algo muito comum aqui no Brasil, e uma da reza mais comum no Brasil é o Pai Nosso. O Pai Nosso está em Mateus 6, do 9 ao 13. E colocar um pano de fundo para vocês, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele estava ensinando uma prática de como a gente deve orar. Tá? Então, existe um estudo atrás do Pai Nosso, que existe uma escala certa de oração, que primeiro a gente exalta a Deus, depois a gente agradece a Deus, depois a gente pede perdão pelos nossos pecados. Então, o nosso Pai Nosso, ele existe, e hoje eu não vou trazer esse estudo para vocês, é só para vocês se atentarem. A prática do Pai Nosso, que é o comum no Brasil, na verdade, ele é uma carta que Jesus ensina a gente qual é a sequência certa de entrar na presença de Deus, a sequência certa de você começar uma oração. Então, é uma didática que Jesus trouxe de como nós devemos orar. E aí, o Pai Nosso, ele é algo que a gente tem que fazer parte da nossa vida, sabe? Porque a gente tem hábito do automático. A gente, às vezes, está rezando, e aí a gente fala, Pai Nosso, que estás nos céus, e todo mundo sabe muito de cor e salteado. Mas será que você já parou para pensar e já parou para meditar em cada palavrinha que Jesus nos ensinou no Pai Nosso? Será que você já teve esse conhecimento que ele é uma base de uma verdadeira oração, que é uma base de como a gente deve chegar ao Pai, que a gente não pode, assim, de qualquer jeito, que precisa de uma reverência, que existe uma sequência, que existe uma ordem? A oração do Pai Nosso é exatamente isso. E aí ele se torna reza, tudo que é repetitivo, ele pode ser um mantra e ele pode ser uma reza. Quando ele é uma oração, ele é uma reza. Quando eles são frases, quando eles são coisas para ativar na nossa vida do dia a dia, ele é um mantra. Ok? Então a reza, ele é super legal. Se você ainda não sabe como entrar na presença de Deus, você não sabe ainda como conversar, ainda não tem aquele relacionamento, a oração do Pai Nosso é uma ótima base, mas não só reze de boca para fora, reze de todo o coração, sabe? Comece a pensar nas palavras que você está falando, nas palavras que você está prosseguindo. Você está cumprindo realmente tudo aquilo que Jesus trouxe na oração? Medita nisso, sabe? Medita em cada palavra, em cada versículo. Pega, Mateus, na sua Bíblia e vai lendo versículo por versículo para você refletir sobre a oração do Pai Nosso, que é algo muito comum aqui, ok? Ah, peraí, deixa eu ver se estou vendo se faltou alguma coisa para eu falar de reza. Repetição de oração pré-estabelecida. É legal que no judaísmo, e aí eu dei uma olhada, no judaísmo eles têm a oração da manhã, a oração do final do dia, a oração do meio-dia, a oração. Então, existe uma sequência no judaísmo, até na sequência de como eles orarem, porque aí eles repetem essas orações também com base no Pai Nosso, gente. Então, existe toda uma sequência de hierarquia, não é simplesmente chegar e falar assim: olha, Deus, assim, 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 ok? Existe uma sequência. Então, o Pai Nosso foi um ensino de Jesus para a nossa vida, nos ensinando. Tanto é que no começo ele fala assim, ó, da oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, eu vou até abrir aqui para vocês, ó. Quando orardes, fazeis assim.
É isso que está na primeira parte. E aí começa no mesmo versículo, Pai Nosso. Então está escrito isso na sua Bíblia, independente de que Bíblia que seja. Portanto, orais assim, é um modelo de oração. Então, existem estudos e tal, eu posso até ver, de trazer para vocês sobre o que está por trás do Pai Nosso, né? O que é essa sequência, o que é que Jesus estava ensinando em cada frase. Jesus era extremamente intencional em todos os seus ensinos. E na oração do Pai Nosso não foi diferente. Ele ensinou etapas e uma construção de um relacionamento com o nosso Pai de reverência. Você não pode chegar num rei de qualquer jeito. Por que a gente chega com Deus sem reverência alguma? É extremamente a gente ter esse discernimento, sabe? Essa sabedoria, para que a gente possa entrar na presença de Deus com sabedoria e não assim, deixado, largado, sabe? Porque se a gente quer que Deus nos responda com excelência, a gente tem que tratá-lo tal como, entendeu? Então, a oração do Pai Nosso, que ela é uma reza comum no Brasil, ela é uma carta, ela é uma oração de exemplo de como nós devemos entrar na presença de Deus. A última etapa, que é a oração. A oração, ela tem base bíblica cristã, ok? Ela começou a aparecer muito na Bíblia por Abraão, por Moisés e Davi. E nas histórias deles, mostravam muitas vezes eles orando, então tem isso em várias partes na Bíblia, ok? Tem eles buscando um relacionamento íntimo com Deus. Então, eles mostram a oração como um relacionamento íntimo com Deus. Mostra como buscando orientações, uma maneira de buscar uma orientação, como um conselheiro, como algo superior que podia direcioná-lo. Na Bíblia também mostra esse relacionamento como uma ajuda e comunhão com Deus. Então, a oração, ela se torna algo mais íntimo com Deus, ok? Também, Jesus foi um dos exemplos, em várias partes da história de Jesus, mostra Jesus orando. Jesus foi 40 dias, que é tão comum falar que Jesus foi para o monte orar e jejuar. Então, Jesus foi ter um relacionamento com o Pai. Então, a oração é um outro nível espiritual, que é quando você já tem uma intimidade com Deus. E ele destacou. Em Filipenses 4:6 fala assim, ó. Filipenses 4:6 fala assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus em vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Olha que algo legal nesse versículo que fala assim: sejam conhecidas diante de Deus. Quando eu penso num relacionamento, vamos pensar num relacionamento carnal, né? Eu conheço a pessoa, e aí eu não posso chegar já falando. Não, eu chego, eu começo a entender o jeito que a pessoa é, e essa construção desse relacionamento leva tempo, até que o dia eu posso ligar para a pessoa e a pessoa vai reconhecer minha voz e eu vou reconhecer a voz dela. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser essa questão crescente. Muitas pessoas falam assim para mim, Jana, eu não ouço Deus falar comigo. Ok. Quanto tempo no seu dia você tira de relacionamento para ter com Deus? Você só reconhece a vida, a voz do seu amigo, porque você passa bastante tempo com ele. Por isso que você reconhece a voz dele. E às vezes a gente é muito ingrato e fala assim: poxa, eu oro tanto, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Será que você não percebeu que um relacionamento a gente fala e a gente ouve? Ter um momento com Deus e criar um relacionamento com Deus é a gente falar e a gente se aquietar para poder ouvir. Tá? E outra coisa também que eu tenho trazido no nosso devocional, não queira que Deus resolva em 5 minutos suas 24 horas que você não priorizou para Ele. Entrega primeiro algo de qualidade. Quer ouvir o Senhor? Quer que Ele te responda? Quer que Ele seja seu amigo? Quer que Ele te direcione? Quer que o Espírito Santo fale na sua vida? Quer discernir se é a voz da sua mente ou se é a voz de Deus? Você só vai saber se você tiver tempo de qualidade de relacionamento com Deus.
ok? Tempo de qualidade de relacionamento com Deus. Então, não queira você ser a pessoa que fala assim, eu falo com Deus 24 horas. Você fala com o seu amigo, com o seu melhor amigo, o tempo todo, relaxadamente? A gente não cria um relacionamento falando o dia inteiro. A gente cria um relacionamento com tempo de qualidade. Tanto é que quando a gente quer contar um segredo para o amigo, a gente fecha, a gente vê se não tem ninguém ouvindo, a gente é você e seu amigo. Por que a gente não faz isso com Deus? Porque a gente não torna o nosso Deus tão grande que nos abençoa tanto como o nosso amigo. Quando você entender que Deus quer ter um relacionamento com você, que Ele quer falar com você, mas é que você não deixa, você vai começar a ver a chave. Como é gostoso ouvir a voz do Espírito Santo, como é gostoso entender os sinais de Deus, como é bom e saber que essa é a voz da minha cabeça e essa é a voz de Deus. E você só vai ter isso com tempo de qualidade. E as 4 práticas, não existe mais e nem menos. Consegue entender isso? Não existe mais e nem menos. Olha, eu vou usar um exemplo para vocês. Às vezes a gente vai para uma imersão, a gente está no mundo digital hoje, a gente faz vários cursos. Aí a gente tem conhece aquela pessoa e ouve aquela pessoa o tempo todo e fala, nossa, eu gostei daquela pessoa. A hora que a gente vai para embora, o que a gente faz depois de um curso? A gente fica meditando, a gente lê aquelas palavras que foi dita, a gente começa a cravar na nossa vida aquilo que foi ouvido. Então, colocar as quatro práticas de conexão espiritual que eu trouxe hoje ativa vão fazer que você evolua espiritualmente. Então, ter um relacionamento com Deus é conversar com Ele como o melhor amigo, é ter um tempo de qualidade de conversa, é priorizar ao acordar e ao dormir, sabe? Faz toda a diferença. Quando a gente faz o devocional nas primeiras horas, quando vocês estão na prática, quem aqui já esteve na prática comigo, escreve para mim aqui no chat, escreve para mim aqui depois, na hora que estiver no YouTube. Como é bom acordar e priorizar o Senhor, mostrar para Ele que não é um sacrifício priorizar a sua casa, mas é uma decisão. Antes que todo mundo acorde, antes que sua mente acorda, você entregar o seu dia para o Senhor. Porque não venha chorar à noite um dia que você não entregou. Não venha atropelar o seu dia com um monte de coisa, ligando o celular, vendo rede social, e depois à noite você querer falar que Deus não olhou para você, que você não priorizou o Senhor. Então, queira que o Senhor esteja o dia inteiro com você, tenha práticas de hábitos saudáveis, hábitos de relacionamento, tendo tempo de qualidade com o Senhor em oração, tendo a reza como base de entendimento naquilo dos ensinamentos que Cristo deixou para a gente, tendo a prática de meditar sobre aquele dia, sobre aquele momento, de desacelerar, de silenciar a voz do coração, de silenciar para que você possa ouvir o Senhor. E tenha a prática do mantra, coloque a palavra de Deus em todos os lugares, sabe? No banheiro, na geladeira, no quarto, na porta. Grave no seu coração a palavra do Senhor, porque em momento de aflição você vai lembrar e o Espírito Santo vai te trazer à memória as palavras dele, porque você trouxe esse mantra e você cravou dentro do seu coração. Então, as 4 práticas são super lícitas no cristianismo, segundo a base bíblica. Meninas, espero que esse conhecimento venha ampliar a sua visão, venha trazer algumas travas da religiosidade sobre a sua vida e destravar para o mundo espiritual que Deus quer tanto ter um relacionamento íntimo com você. Ele quer tanto te tornar filha, e a gente só reconhece a voz do Pai com tempo de qualidade e priorizando a parte espiritual. Que vocês tenham um ótimo dia e que essa mensagem venha ecoar no seu coração.